Oi, meus queridos! Vamos lá encerrar o nosso conteúdo de ensino religioso na página 25, a chegada do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus estavam reunidos, como sempre, com alegria e falando sobre a maravilha que acontecera. Jesus havia ressuscitado. Muitos deles viram Jesus e compartilharam de sua companhia por muitos dias. Conversaram bastante com ele e estavam presentes quando Jesus ascendeu ao céu, quer dizer que subiu ao céu. Naquela ocasião, Jesus disse aos discípulos que esperassem pela vinda do Espírito Santo prometida por Deus, e ali estavam todos reunidos esperando. Chegou o dia da festa de Pentecostes. Muitos judeus que moravam em outras regiões estavam em Jerusalém para participar da festa. Alguns vieram da Pártia, outros da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Creta, da Arábia, ou seja, vieram judeus de muitas partes do mundo e eles falavam várias línguas diferentes. De repente, ouviu-se do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte. Todos se olharam assustados, sem saber de onde vinha o vento. O som encheu o lugar em que os discípulos estavam. Então todos viram pequenas chamas parecida com línguas de fogo que desceram do céu e se espalharam entre as pessoas, e cada uma delas foi tocada por uma dessas chamas. Todos foram tocados pelo Espírito Santo, e quando começaram a falar, diziam como Deus era maravilhoso em diversas línguas diferentes. Ao ouvirem o barulho e as vozes dos seguidores de Jesus, uma multidão de estrangeiros começou a se juntar ao redor dos discípulos e ficaram muito admirados porque podiam compreender o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Como é possível? Perguntavam. Essas pessoas são da Galileia. Como estão conseguindo falar em tantas línguas diferentes? Como estamos entendendo em nossa própria língua os relatos das grandes coisas que Deus tem feito? Então, o apóstolo Pedro começou a dizer em voz bem alta, para que todos ouvissem: Meus amigos, não se assustem. O que está acontecendo é o que o profeta Joel havia anunciado muitos anos atrás. Diz o Senhor: Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, derramarei o meu espírito sobre os meus servos e minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. E todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. E Pedro continuou dizendo: Israelitas, escutem bem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Por meio de Jesus, Deus fez milagres e coisas maravilhosas. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia decidido que Jesus seria entregue à morte, porque não era possível que a morte o vencesse. E nós somos testemunhas disso. Depois, Deus derramou sobre nós o Espírito Santo, e é isso que vocês estão vendo e ouvindo. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que o Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando Pedro acabou de falar,
Todas as pessoas ficaram muito aflitas e perguntaram: e agora, o que devemos fazer? Arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e cada um de vocês receberá o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, estende-se a seus filhos e a quem o Senhor Deus chamar. Toda essa história está em Atos dos Apóstolos. Eu quero só aqui exemplificar e esclarecer o que muita gente não entende. Ah, tia, eu não entendo o que é essa língua estrangeira. Existe uma linguagem feita pelos anjos, né? A gente chama que é a língua dos anjos, que muitas pessoas conseguem utilizar dela em um momento de oração muito forte. Só que na nossa cabecinha, no nosso entendimento humano, não é possível entender o que se está dizendo. É a mesma coisa de alguém falando perto de nós em uma língua que a gente não conhece. Por exemplo, um árabe ou uma língua que você não conhece, uma língua estrangeira. É como se você estivesse ouvindo tudo embaçado, não entendesse nada. Da mesma forma, Deus se utiliza dessa língua dos anjos, dessa linguagem que os anjos usam, para falar somente com aqueles que ele tem vontade, que ele escolheu para falar naquele momento. Por exemplo, nesse momento de Pentecostes, os discípulos falavam línguas, falavam de forma diferente, em diversas línguas. Talvez os mesmos discípulos não entendessem o que era aquilo, mas as pessoas que precisavam ouvir realmente estavam ouvindo. Sendo um pouco mais claro e trazendo para a nossa realidade, o que é que isso quer dizer? Que Deus nos fala e que a gente tem que estar aberto a ouvir a voz de Deus e as vontades de Deus, o querer dele na nossa vida. Para outras pessoas é mais difícil entender, porque Deus está falando para você. Deus não está falando para outra pessoa. Então, os momentos de oração é importante porque Deus quer falar com você. A mensagem que Deus tem para você é diferente da mensagem que Deus tem para mim. Uma mesma história como essa de Jesus pode falar uma coisa para mim e uma outra totalmente diferente para você, que é a vontade de Deus na sua vida e a vontade de Deus na minha vida. Tá bom? Vamos lá para a página 27, que é a atividade que eu vou fazer junto com vocês. Questão 1. Enumere na ordem correta dos acontecimentos. Os discípulos passaram a falar de Jesus em línguas diferentes e todos compreenderam. Chamas de fogo caíram sobre os discípulos. A multidão foi atingida por um vento que ninguém sabia de onde vinha ou ouviu-se um som alto. Então, qual foi a primeira coisa que aconteceu? A multidão foi atingida por um vento que ninguém sabia de onde vinha e ouviu-se um som alto. Depois, chamas de fogo caíram sobre os discípulos e depois os discípulos falaram e todos entenderam. Então, dessa forma, a ordem fica 3, 2, 1. Quais foram os sinais da presença do Espírito Santo? Aconteceu nessa história vários sinais. Várias coisas aconteceram aqui, como um vento muito forte, um som, um barulho no céu, chamas de fogo descendo sobre a cabeça. Então foram esses os sinais de que o Espírito Santo estava ali. A própria língua que eles falavam de forma diferente. 3. O Espírito Santo é a comunicação. Através dele as pessoas podem conhecer Deus, falar com Deus e viver seguindo o que Deus ensina. Com a ajuda do Espírito Santo, o que faríamos nessas situações abaixo? João e Felipe são irmãos gêmeos. João gosta de assistir a desenhos e Felipe gosta de jogar videogame. Mas há somente uma TV na casa deles. O que eles poderiam realizar? Lembrando que eu deixo aqui minha sugestão e você faz aí a sua, tá bom? Eu acredito que conversar e fazer uma escala, estabelecer o tempo onde cada um vai fazer uso da televisão. A turma do 5º ano tem mais meninas do que meninos. No intervalo, elas querem jogar queimada e eles futebol. Mas há somente uma quadra na escola. Usando a sabedoria do Espírito Santo, o que poderia acontecer é de fazer também um horário específico e um dia para cada um dos times fazer o uso da quadra. Questão 4. Como foi o momento que o Espírito Santo chegou para os apóstolos ilustres? Então, você vai desenhar os apóstolos e desenhar as chamas de fogo sobre eles, tá bom? E a última página da atividade, vamos agora, onde diz a questão 5, diz assim: troque as letras pelos símbolos e descubra os dons do Espírito Santo.
Então, quando a gente falou que receberam os dons do Espírito Santo, tem vários dons do Espírito Santo. E cada dessas palavras aqui é um dom que o Espírito Santo dá. Só trocando pelas imagens você já vai descobrir quais são eles, tá bom? Lembrando que esse último é somente um, tá? 3 de um lado, 3 do outro e o último é mais um para completar 7. Complete com as palavras do quadro. E aí você utiliza essas palavrinhas para completar essa mensagem que eu vou acompanhar com vocês agora. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do leste um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram chamas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os conduzia. Dessa forma, eu encerro aqui a nossa atividade, dessa forma os nossos conteúdos desse bimestre, tá bom? Um forte abraço virtual para vocês e até a próxima!